dia a todas e todos. Pessoal, se quiser se acomodar para a gente ir iniciando. Tem gente ainda lá no credenciamento, mas aí já vai entrando aos poucos. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Agradeço a participação de vocês. A gente inicia hoje mais uma oficina participativa do processo de escuta da Lei Urbanística de Niterói. Oficina essa que compõe um acordo judicial celebrado entre o Ministério Público do Estado e a Prefeitura de Niterói por meio da Procuradoria-Geral do Município. Faço aqui o registro do nosso Procurador-Geral do Município, Dr. Francisco Soares, que está aqui acompanhando. Agradeço à PGM, agradeço ao Ministério Público pelo acordo, agradeço a algumas secretarias, Secretaria Executiva, Cultura, Meio Ambiente, Habitação, que tem influência direta com esse projeto, e a todas as outras secretarias. Faço aqui também um agradecimento especial, sei que ela não está aqui embaixo, que é a Carmen, que é a diretora aqui do colégio, do CIEP 450, que nos deu muito apoio aqui para fazer essa organização e sempre se colocou muito disponível para que a gente pudesse organizar o nosso espaço. Agradeço também, especialmente como sempre, a Secretaria Municipal de Urbanismo, a minha equipe, por todo o empenho, toda a dedicação, foco, comprometimento. Gosto sempre de fazer esse agradecimento e é muito merecido. A gente vai iniciar aqui mais uma oficina participativa da Lei Urbanística. Eu vou explicar aqui a metodologia. Alguns que estão aqui já conhecem, mas, obviamente, em toda oficina a gente vai continuar explicando desde o início. E como é que funciona a metodologia? Nós temos 3 dinâmicas. A primeira dinâmica são esses murais que vocês estão vendo aí nos pilares aqui do pilotis do CIEP, e que vocês vão poder ler os murais, fazer as suas considerações sobre cada mural e colocar numa urna imediatamente à frente de cada mural. Então, fiquem à vontade para dar as contribuições de vocês sobre os fundamentos da lei urbanística, ou pelo menos os principais deles. A segunda dinâmica, aquele mapa que está lá ao fundo, é um mapa só da região de Pindotiba. Então, vocês vão ter fichas. A gente vai distribuindo essas fichas aos poucos, até só para facilitar a organização, mas vocês podem fazer quantas contribuições vocês quiserem. E em cada ficha vocês podem escrever as contribuições sobre determinado local de Pindotiba. E essa ficha vai ser numerada e esse número vai ser colado no mapa. Então, onde vocês quiserem colar o número no mapa, é só falar para a nossa equipe que vocês vão ter esse número colado, que representa a ficha da contribuição de vocês. As 2 dinâmicas iniciais são individuais e cada um fica à vontade para fazer a sua contribuição. A terceira dinâmica é uma dinâmica em grupo, é uma dinâmica de construção coletiva de um mapa de uso do solo. Então, vocês vão ter um mapa, vão se dividir em grupos de 5 a 15 participantes, e nesse mapa, com esses ícones de usos do solo específicos, hospital, escola, prédio, casa, comércio, serviço, vocês vão construir esse mapa e uma pessoa do grupo vai apresentar, se quiser, obviamente, esse mapa aqui na frente, durante 5 minutos. Eu tenho aberto nas outras oficinas, na nossa metodologia, até do acordo, eu coloco uma pessoa, mas eu tenho aberto para até 2 pessoas do grupo, se quiser falar. Eu acho que isso é tranquilo, desde que seja dentro do tempo de 5 minutos. Tá bom? É importante dizer que esse mapa da dinâmica 3 vem acompanhado de uma ficha. Então, essa ficha vocês precisam, sim, fazer um resumo da proposta de vocês, que é dessa forma que a gente vai conseguir consignar a dinâmica. Ficha mapa. Em alguns momentos, alguns grupos esqueceram de entregar a ficha, a gente teve que ir atrás deles, enfim. Só para vocês saberem desde o início. Sobre a dinâmica de grupo, normalmente a gente tem 2 sessões. Uma às 9h45, uma às 11 horas. Considerando aqui que a gente não quer atrapalhar, ou melhor, não quer prejudicar muito aqui a operação do CIEP, eu conversei com a diretora, o recreio aqui dos alunos é entre 9h30 e 10 horas. Então, eu já estou aqui colocando que a gente vai, provavelmente, fazer uma sessão única às 10h30. Não tem tantos grupos assim. Se depois aparecer outro grupo, a gente faz uma sessão extra por volta de 11h30. Mas, em princípio, a sessão dos grupos começa às 10h30. Vocês vão ter, inclusive, mais tempo para discutir e começar a apresentação às 10h30. Então, boa oficina a todos. A gente está aqui à disposição e está muito feliz em recebê-los aqui. Obrigado.
vamos aqui iniciar. Peço novamente, por favor, atenção, silêncio aí de todos. Aqueles que não quiserem acompanhar, peço que pelo menos fiquem em silêncio, por gentileza. Vamos iniciar. Agora, vamos iniciar o grupo. Pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Túlio, eu sou professor e estou como vereador na cidade de Niterói. Primeiro, eu queria fazer algumas considerações gerais sobre essa proposta de lei urbanística. A primeira delas, Niterói não precisa crescer. Por que Niterói não precisa crescer? Porque, de acordo com os dados do IBGE, a população de Niterói está diminuindo. Segundo motivo, Niterói tem 35 mil imóveis vazios. Parte deles está aqui. Quando vocês passaram por aqui na Caetano Monteiro, vocês viram vários prédios e vários imóveis vazios. Então não há necessidade de crescer. A necessidade principal da cidade de Niterói é cuidar da moradia popular. Por quê? Porque nós temos 180 mil niteroienses vivendo em assentamentos precários. Então qualquer lei urbanística que olhe para a cidade como um todo, que quer construir uma Niterói melhor, tem que investir em moradia popular. Mas ao contrário disso, a proposta que está sendo apresentada pela Prefeitura não prioriza a moradia popular. Eu queria mostrar algumas coisas importantes sobre a lei urbanística nessa região que a gente está, que é a região de Pendotiba. Então, por gentileza. Primeiro, nós temos aqui umas ZCZs na estrada Alarico de Souza. As ZCZs é uma aberração urbanística. Por que ela é uma aberração urbanística? Porque a ZES, ela não pode ter parâmetro, porque cada ZES tem seus próprios parâmetros. Então, são especificidades daquela região. Então, a ZCZES, zona de centralidade dentro da ZES, ela vai permitir que isso aqui tenha 10 andares. 10 andares, numa zona que era para ser de interesse social. Qual é o problema disso? Constrói-se prédio de 10 andares, tem que ter elevador, tem que ter portaria, tem que ter estrutura de condomínio. Os mais pobres não conseguem pagar condomínio, então eles serão expulsos da região. Essa é a famosa gentrificação que a gente quer evitar na cidade. Além dessas ECZs aqui, da Alarico de Souza, nós temos também umas ECZs aqui no Sítio de Ferro. Gente, o Sítio de Ferro é uma comunidade que precisa de investimento. Você vai permitir 10 andares no Sítio de Ferro do jeito que ele está hoje, vai gerar gentrificação novamente. Outro ponto importante que eu queria trazer é que o secretário e a Secretaria de Urbanismo usa muito o termo eixo estruturante. Em outros planos diretores que são apresentados em outras cidades, quando você cita eixo estruturante, você está falando, por exemplo, de uma linha de metrô, de uma linha de trem, porque isso é eixo estruturante de transporte público. É quando a pessoa vai direto sem engarrafamento. Só que a Prefeitura de Niterói apresentou uma proposta de lei urbanística considerando, por exemplo, a Caetano Monteiro como eixo estruturante. Só que a Caetano Monteiro fica engarrafada todo dia. Todo dia a Caetano Monteiro está engarrafada. Então você vai encher de prédio, olha a quantidade de bolinha que tem no entorno da Caetano Monteiro. Sabe por quê? Porque nós temos, olha, 10 andares nessa região aqui, 10 andares na Vila Progresso, aqui Matapaca, Vila Progresso. Nós temos 9 andares no Cantagalo, nós temos 12 andares no Largo da Batalha. Gente, isso aqui é um escândalo. Já tem um monte de prédio subindo ali ao lado, no Largo da Batalha, ao lado dos mercados. Você vai botar mais prédio de 12 andares ali naquela região, aquilo não vai andar. Nós temos, Niterói tem problema de infraestrutura, abastecimento de água, mobilidade urbana. Nada disso foi apresentado, não tem um plano de mobilidade urbana para resolver os problemas atuais. Imagina você colocar mais prédio aqui. Então, essa ideia fajuta da Prefeitura de propor adensamento em eixo estruturante não vai dar certo. Primeiro, porque o eixo estruturante não é eixo estruturante. E segundo, que não há necessidade de adensar, a não ser para garantir moradia popular. Mas o que não tem aqui nessa proposta, justamente é isso, é investimento em moradia popular. Porque as EIs que deveriam garantir isso estão sendo transformadas em ZCZs.
e aí a população novamente não vai ter onde morar. O que a prefeitura quer é tirar os mais pobres daqui, colocar lá em Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo. Esse é o objetivo principal da prefeitura. Só que nós temos que construir uma Niterói que seja para todos, porque ninguém aguenta mais pegar o carro na cidade e ficar engarrafado. Ninguém aguenta mais ficar sem água, porque pode ser que para uns isso não seja um problema, mas boa parte da cidade de Niterói fica sem água. Niterói não tem 100% de água chegando na casa das pessoas. Isso é verdade, só basta conversar com as pessoas nas favelas. Vereador, mais um minuto, por favor. Obrigado, secretário. Então, no geral, pessoal, o que eu queria dizer é, essa proposta aqui só atende a um grupo social da cidade, o mercado imobiliário, que tem por objetivo vender apartamentos na cidade. É isso, só atende a esse grupo. Agora, a vida da população vai piorar. Isso que tem que ser claro para as pessoas. Só que esse grupo que vai se beneficiar nem mora em Niterói. A maior parte deles não mora em Niterói, não conhecem a cidade. O secretário de urbanismo não mora em Niterói, não conhece a cidade, não sabe do que está falando, não pega o engarrafamento que você, niteroense, pega todo dia. Então, nós estaremos presentes em todas as oficinas, estaremos presentes debatendo com a população e dou um recado, nós estamos ganhando o debate na cidade. A maior parte da população de Niterói não quer que a cidade fique de joelhos para a especulação imobiliária. A prefeitura soltou um vídeo, a maior parte dos comentários é dizendo não ao aumento de gabarito na cidade. Então nós vamos resistir, nós queremos uma Niterói para todos. Nós queremos que 37,8% da população que vive em condições precárias passe a viver com dignidade. Essa é a nossa luta. Viva Niterói, viva Pendotiba. Um abraço. Obrigado ao grupo, obrigado, vereador. Próximo grupo aqui na sequência. Bom dia a todos. Meu nome é Davi, nascido e criado nessa cidade e um grande amante dessa cidade. Bom, a gente está numa das regiões mais importantes da cidade, uma região central, onde a gente tem uma grande área verde e uma área que a gente deve, com muito afinco, preservar. Aqui, para vocês terem noção, a média de temperatura é 2 graus a menos da média da cidade. E a gente tem que fomentar a manter isso na cidade. No nosso projeto, a gente está fomentando alguns pontos para isso. O primeiro é o seguinte, quando a gente sobe a estrada da Cachoeira, logo à direita tem um campo na entrada da comunidade. Por que não transformar aquele campo em um grande equipamento público para idosos, adolescentes, famílias e tudo mais? A gente tem inúmeras áreas aqui no Largo da Batalha, as áreas verdes, que a gente pode desenvolver grandes praças e equipamentos para a sociedade. Por que não a gente desenvolver na área central aqui do Largo da Batalha um campo de São Bento, para que a população local possa morar, trabalhar e se divertir, ter todo o lazer nessa área central aqui do Largo da Batalha? Uma das preocupações maiores que nós temos, preste atenção nisso, a gente está falando de um projeto de desenvolvimento urbanístico da cidade para os próximos 10 anos. Se nós errarmos agora, isso vai contar na história para daqui a 10 anos, que é irreversível. A gente tem um grande eixo da estrada Washington Luiz Sapê, que você tem uma facilidade topográfica de descontrole habitacional ali. O momento é agora de nós incentivarmos moradia com acesso à população mais carente nessa região, como também escolas técnicas. Eu quero pegar esses jovens, nós queremos pegar esses jovens que aqui estão e dar facilidade de emprego, treinar, capacitar esses jovens e não perder esses jovens para o tráfico. Então esse eixo aqui, o que a gente está vislumbrando? Que seja um grande eixo de desenvolvimento controlado da cidade. Moradias populacionais, FAETECs, escolas técnicas, para a gente não perder esses jovens. Um outro ponto muito importante que nós colocamos aqui, existe as EIs, sim, aqui nessa área central do Largo da Batalha. Só que a gente é a favor, sim, da gente ter uma concentração de moradia, que a gente fomente ter, sim, comércios, salas comerciais, para que a população more, trabalhe
e tem a área de lazer e toda essa área central. Para quê? Eu vou fomentar as pessoas que aqui moram ir para Icaraí, ir para o centro, ou é melhor elas continuarem trabalhando e terem toda a sua vida aqui nessa área central? Bom, um outro ponto que eu quero levantar, porque isso acontece, a gente tem a estrada que divide Niterói de São Gonçalo, onde um lado você tem um gabarito em São Gonçalo e outro lado a gente tem outro gabarito. O que acontece? Essas pessoas acabam usufruindo todo o nosso eixo aqui, recolhendo impostos para o outro lado, né? O que é muito ruim para a cidade de Niterói. Bom, e também da mantenedura de todo esse eixo da Caetano Monteiro, o desenvolvimento local aqui do uso misto, onde as pessoas possam, de novo, morar, trabalhar e se divertir nessa região. Quero agradecer a todos a atenção, não vou estender, que a gente faça o melhor aqui para a nossa Niterói. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Obrigado pela sua participação, do seu grupo. Bom dia a todos e todas. Eu não vou gastar 5 minutos, eu quero fazer alguns comentários preliminares, que na medida que a gente acompanha as oficinas, a gente percebe que nós temos dois tipos de pessoas participando das oficinas. Nós temos aqueles técnicos interessados na discussão e que compreendem o linguajar que está sendo usado, e uma boa parte da população, para quem as oficinas se voltam, não consegue compreender na plenitude o que está sendo discutido. As preliminares que eu queria colocar antes de passar para a Cíntia é que o plano diretor da cidade de Niterói, que é a principal lei urbanística, é de 2019, portanto, de 3 anos atrás. E toda esta discussão que se faz na lei de uso e ocupação do solo é decorrente e filhote do plano diretor. No entanto, vários dos elementos, que eu não sei se a população consegue compreender, vários dos elementos estão sendo desconsiderados, inclusive com a eliminação de zonas de especial interesse social, para falar de algumas coisas. O plano diretor de 2019 estabeleceu prazos para o envio à Câmara de Vereadores de planos estruturantes. Mobilidade não foi mandado. Saneamento foi encaminhado no final do governo Rodrigo e retirado no início do governo Axel. Saneamento, é o que eu falei, tratamento de resíduos, habitação de interesse social, assunto diretamente ligado às ex na cidade. Esse processo que está acontecendo aqui é decorrente da intervenção do Ministério Público, em acordo judicial. Se dependesse do governo, a população saiba disso, essa lei, tal qual ela foi apresentada à Câmara, estaria aprovada em dezembro. Se não fosse a intervenção de alguns vereadores na Câmara de Vereadores e do Ministério Público, nós teríamos essa lei aprovada do jeito que ela veio há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Ao cabo desse processo no Executivo, nós vamos fazer um balanço e vamos fazer uma análise daquilo que vai ser a resposta do urbanismo ao que está sendo colocado nas oficinas. E dependendo dessa resposta, nós vamos organizar um processo no legislativo, de tal modo que a compreensão por parte da população seja maior do que está acontecendo hoje. Bom dia a todos. Meu nome é Cíntia, eu sou urbanista, sou assessora do vereador Paulo Eduardo e eu sou conselheira no Compur pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bom, essas legendinhas aqui, elas não nos representam, porque realmente não tem como, por isso que a gente botou essa escassez de adesivo aqui. Mas assim, Pendotiba é a segunda área de Niterói, a segunda região de Niterói que concentra mais comunidades e assentamentos precários e irregulares, que são 37% em Niterói. E a Prefeitura não fez nenhuma marcação de áreas vazias para essas pessoas. Pelo contrário, essas áreas estão sendo, algumas não marcadas e outras reduzidas. Então, conforme o Davi aqui estava falando, a grande importância de Pendotiba são a questão das áreas verdes. Então, é muito importante, basicamente, nossa proposta é a redução do gabarito, né? Como a gente está vendo
aqueles 3 prédios ali no Largo da Batalha, por falar nisso, são 3 prédios sem placa. Aquilo ali significa um aumento de população, um aumento de mobilidade, um aumento de trânsito e uma falta de mobilidade. Então, isso não pode continuar ao longo dessa via que está longe de ser um eixo estruturante, porque é um grande eixo de engarrafamento, né? Então, uma outra coisa que desde 2009, aqui nesse terreno, aqui na Francisco da Cruz Nunes, ali atrás do fórum, ali tem uma previsão de um terminal. O Plano Lerner de 2009 prevê aqui um terminal de transbordo. É importante que a Prefeitura reserve essa área como área de especial interesse urbanístico, antes que ela seja construída. Para quê? Para que haja um terminal ali. Da mesma maneira que lá no terminal da Saibreira, no Caramujo, onde a Prefeitura parece ignorar e propõe 9 pavimentos no local. E aqui eu não me lembro, porque esses mapas, isso é muito importante. A população que não conhece o projeto sai daqui sem saber o projeto, porque o único mapa que tem de uso do solo é aquele ali, que tem umas siglas que ninguém sabe o que são as siglas, muito menos o que elas significam, além dos nomes, o que elas significam. Então, a grande maioria de pessoas, amigos que eu pude encontrar aqui, eu fui explicar qual é a proposta da Prefeitura rapidamente, para poder propor, mostrar o que eu contesto, eu e outras pessoas do grupo que eu faço parte, o que a gente contesta em relação a isso. Porque é uma pena que o promotor não esteja aqui. Essas oficinas, quem já sabe, ela só serve para quem já sabe. Porque quem chegou agora continua sem saber. Porque aquele mapa ali não dá para identificar. Então, assim, a Prefeitura, desde a lei do Clube Pendotiba de 2016, ela prevê um grande adensamento, inclusive numa região aqui, conforme tem um prédio enorme ali, que é totalmente fora de qualquer centralidade, ali na reta daquela rua do cemitério, que é aqui assim, que é um absurdo. Então a gente tem que não permitir que haja esse avanço, porque tem uma questão muito grave, que é a questão climática. O prefeito Axel, ele lançou na segunda-feira agora um plano de ação climática e não existe nenhuma proposta, nenhuma conversa com a Secretaria do Clima a respeito desse projeto. Esse projeto, esse plano de uso do solo, ele é totalmente independente da questão do clima, ninguém sabe, entendeu? Então, o que eu acho um equívoco, você fazer um plano de uso do solo sem considerar a mobilidade e a questão do clima numa cidade costeira, uma cidade na beira, com o litoral que a gente tem, que pode estar ameaçado, inclusive, do mar subir, enfim, diversas questões que não estão sendo consideradas. Esse plano ele é totalmente independente dentro da Prefeitura e isso é uma coisa que é muito grave e que a gente precisa corrigir. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Obrigado ao grupo, vereador Paulo Eduardo. Bom dia a todos e todas. Muito bom estar aqui discutindo a região de Pendotiba. A região de Pendotiba é uma das regiões mais importantes da cidade de Niterói. Mas vamos lá o que interessa, né? Pendotiba, ela não aceita, os moradores de Pendotiba não aceitam essa ideia de construir mais prédios sem que haja a infraestrutura necessária, a não ser que seja para moradias populares, né? Pendotiba, que a gente pode ver aqui no mapa, ela é carente de áreas para região de cultura, esporte. Então, acho que os moradores precisam pagar para usar essas áreas, né? Então, por exemplo, uma da ideia no nosso grupo é que haja uma área de cultura aqui onde hoje é situada a companhia destacada, porque hoje ela perdeu objeto. Na época, ela foi criada para ter 150 policiais naquela região, e hoje, aparentemente, ela está subutilizada com o CRAS e com alguns policiais lá. Então, a gente utilizaria essa área para
tipo, construir ali nessa área um centro cultural da região de Pendotiba, né? Eu acho que é uma ideia, talvez, que os próprios vereadores aqui da região possam ajudar a gente a colocar isso no plano diretor, né? E com relação a, como foi falado aqui anteriormente, a região de Pendotiba é uma área muito verde. Então, na questão ambiental, que a gente mantenha as nascentes da região. Tem muitas nascentes na região, preservar o verde. O pessoal da Fazendinha, o pessoal que mora na área ali da Paineira, são áreas riquíssimas em nascentes. E Niterói não produz água. É importante que a gente mantenha essas nascentes. E outra coisa importante que eu queria colocar como eu falei anteriormente, é a falta de infraestrutura. No local onde nós estamos, do trecho entre o Fórum do Largo da Batalha e aqui onde nós estamos, qualquer chuva alaga, ninguém passa. Então, durante a discussão do PUR de Pendotiba, isso foi falado exaustivamente por nós, e foi levado à frente e nada foi feito até hoje. Então, é preciso que haja um plano de drenagem na região de Pendotiba. Isso não existe. Então, o que nós vemos mais é as pessoas reclamando quando chove. Não posso passar do Badu para o largo e tal, né? E esse tipo de... tanto o plano de drenagem quanto o plano para preservar a área verde, as nascentes, é super importante também a gente insistir nesse debate. Pendotiba não quer mais a construção de prédios, sem que haja mobilidade. Por exemplo, o Instituto Federal do Sapê. O Instituto Federal do Sapê só tem uma linha de ônibus, a linha 36. Vários alunos vêm de vários lugares para estudarem lá e só tem uma linha de ônibus. Eu estou passando para a companheira aqui agora, para ela finalizar a nossa... Além desse minuto, pode contar com mais um, tá? Tá. É rapidinho e é um assunto assim, bastante técnico. O Estatuto da Cidade, ela exige várias leis complementares a um plano diretor e uma lei de uso e ocupação do solo. Uma das leis que são exigidas é uma coisa que acho que a maioria do pessoal aqui nunca ouviu falar, é plano de recursos hídricos. O que é isso? É limpar as bacias da cidade. Para isso, você precisa ter a vazão, classificar os rios, enfim, tem uma série de coisas técnicas para fazer. Nós ligamos nosso esgoto em Água de Niterói, fomos pedir que o resto da rua ligasse, e eles falaram, não tem prazo, é longo prazo. A gente desconfiou que tinha alguma coisa errada. Fomos olhar até a Maria Paula. Gente, pasme, o rio Pendotiba não tem vazão e a ETE não está funcionando a plena carga. E não vai funcionar nunca, porque tem que ter outorga, e se não tiver vazão, Águas de Niterói ou a Secretaria de Meio Ambiente, ou seja lá quem for, não vai poder jogar nada ali. Ou seja, Pendotiba já tem gente demais para o que é possível sanear, o que é possível para se viver com saúde aqui. Como é que ainda querem colocar mais gente? Não dá. Tecnicamente, não dá. Pode ser que daqui do Badu para lá, que é outra bacia, possa. Daqui para cá não pode. Outro erro. Planejamento urbano se faz por bacia hidrográfica. Juntaram tudo num bolo só. Tá? Então, é só isso que eu queria falar. Então, resumindo, para mim, esse plano de Pendotiba só tem uma coisa para fazer. Toca fogo e joga fora. Obrigado, Cristina. Obrigado ao seu grupo. Bom dia, meu nome é Viviane, eu sou psicóloga e o meu grupo chegou a uma proposta de que todas as regiões elas merecem ter acesso, né, a direitos básicos, como hospitais, como escolas com boa infraestrutura, né, como esporte, como lazer e como cultura, tá? Instrumentos públicos, né, que façam com que a população tenha direito a usufruir, né?
Hoje, para as pessoas aqui da região terem direito, né, conseguirem ter acesso a esses instrumentos, elas precisam se deslocar. Né? Elas precisam se deslocar para o centro. E, consequentemente, a gente tem uma predominância do nosso maior problema, que é o trânsito. Tendo esses acessos, tendo esses serviços aqui dentro, né, da região, a gente elimina o trânsito. Né? Então, a nossa proposta ela não é para avançar em áreas verdes. Né? A nossa proposta é de preservar, sim, né, as áreas verdes, não prejudicar o meio ambiente. Mas a nossa proposta é que, uma vez que a gente precisa ter esses investimentos, a gente precisa ter esses serviços dentro desses espaços, esses serviços pressupõem a existência de população. Tá? Então, a viabilidade disso, para que isso aconteça, é sim ter a construção de empreendimentos públicos, né? Empreendimentos como Minha Casa Minha Vida, empreendimentos que possam ser mistos, que possam gerar oportunidades para as pessoas que residem aqui. Né? Então, quando a gente tem empreendimentos com fachadas ativas, empreendimentos mistos, a gente gera comércio, a gente gera emprego, né? E a gente dá oportunidades para as pessoas da região local. Né? Então, essa é a nossa proposta. Né? Criar oportunidades para as pessoas que hoje residem nessa região. A gente precisa deixar de ser uma região dormitório, né? Uma região apenas onde as pessoas dormem e precisam, ao acordar, se deslocar para outros locais, se deslocar para outros centros, né? Para poder ter acesso a oportunidades. Então, assim, em resumo, a gente precisa deixar de ser uma região dormitório para passar a ser uma região com oportunidades para todo mundo. Obrigada. Meu nome é Paula, eu sou publicitária. Bom, de acordo com o que a Viviane falou, eu queria apenas ressaltar que concordamos com a questão da preservação, do crescimento ordenado e de toda a infraestrutura que a população da região merece. Obrigada. Obrigado Paula, Viviane, obrigado ao grupo. Bom dia, eu estou representando o coletivo Muriqui. E vou dividir o meu tempo com a Andréia, que é uma grande articuladora no nosso ecobairro Muriqui. E eu quero explicar para vocês que, sem consultar ninguém, em 1995, o Muriqui foi cortado fora da região. Um trecho do Muriqui ficou em Pendotiba, que é esse da Estrada do Açude, e uma parte grande do Muriqui ficou de fora. Além disso, cortaram uma bacia de rio, sem respeitar a bacia do rio, e separaram um pedaço do Muriqui e jogaram para Rio do Ouro. Nós somos uma comunidade articulada. Nós temos feito ações coletivas para resolver os nossos problemas públicos, como violência, fizemos um jardim e, com uma ação coletiva, nunca mais tivemos corpos queimados naquele lugar. Estamos com uma ação contra a água de Niterói no Ministério Público. Estamos lutando para melhorar a Enel. Estamos fazendo muitas coisas coletivamente no nosso bairro, através do Coletivo Muriqui, do Instituto Agroecológico de Niterói, e nós reivindicamos sermos tratados como um corpo só, o ecobairro Muriqui. Temos aqui nos documentos apresentados a lei que ampara o nosso pleito e um documento maravilhoso que foi um estudo de memória que entrevistou todos os antigos do bairro. Eu sou antropóloga, nós temos uma identidade e um sentido de pertencimento. Eu não quero ficar em outro bairro, sendo que quando eu construí a minha casa, eu estava em Pendotiba e agora eu estou em Rio do Ouro. Tem gente que estava em Pendotiba, agora está em Piratininga. Então, esses limites precisam ser respeitados, porque nós somos a verdadeira área verde de Niterói. Os moradores cuidam daquela floresta. A floresta não existiria se não fosse o trabalho individual dos moradores.
Eu vou passar a palavra para a Andréia, mas entregamos documentos que mostram quando essa divisão arbitrária foi feita e as leis que amparam a modificação dessa divisão arbitrária. Obrigada. Respeitando os rios. Bom dia a todos. Quero só continuar, né, a fala da MEI. Estou aqui representando Muriqui e Vila Progresso, tá? Que era o nosso grupo. E, além da reintegração do Muriqui à Pendotiba, precisamos frisar que no nosso bairro não cabe via coletora de indivíduos, né? Ou seja, coletivos, ônibus, não cabem, né, nas nossas ruas. Nossas ruas já são muito engarrafadas, graças a esse movimento que o amigo falou, né? Nós temos Maricá passando por dentro de Pendotiba, nós temos toda São Gonçalo passando por dentro de Pendotiba para acessar Icaraí mais fácil, né? Porque outras vias também ficam engarrafadas. Então, a primeira coisa é, não queremos ônibus de jeito nenhum por aqui. Não precisamos de prédios, porque já temos gente demais. Hoje, não temos ainda esgoto para todas as casas que já temos. Ainda não temos água chegando em alguns moradores, porque a água de Niterói não vai. E temos também problemas com quem tem. Quem tem água está sendo cortada a todo momento. Sabe por quê? Estoura a adutora. A adutora foi subdimensionada, em vez de colocar um tubo assim, colocaram um tubo assim, para passar a água de toda uma comunidade. Então, estamos no Ministério Público para pedir toda a revisão dessa infraestrutura, para que a água de Niterói troque tudo, porque está tudo errado e tecnicamente comprovado. Bem, Enel também não atende aonde nós precisamos, tem falhado demais. Imagina isso com prédio multifamiliar, gente, loucura. Os que estão nascendo na Caetano Monteiro já é absurdo. Quem que liberou aquilo? Quem que permitiu aquilo? E já estão lá com os tapumes na Caetano Monteiro dando medo na gente. Nós, moradores, trememos quando passamos por lá, imaginando quantos arranha-céus vão surgir aqui. Eu acho que estou esperando só essa lei aqui sair para poder botar mais andares, né? Porque, de repente, estão nessa esperança de aumentar ainda mais o gabarito. Gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar isso acontecer. Para baixo, bota o gabarito para baixo, tudo 2 andares. Pronto. Andréia, mais um minuto, por favor. A ZRA. Não podemos absorver acima de 2 andares com cobertura, além da cobertura em toda a região Muriqui e Vila Progresso. Precisamos de poda programada, regular, do técnico ambiental, isso para conservar a nossa área verde, tá? Nem é muito plano urbanístico, na verdade vamos desurbanizar, né, a nossa fala. A gente tem que preservar a única área verde gigante que tem em Niterói, que é a nossa. É a única, não aos prédios. Abaixo os prédios, nem de nível social. Bota em outro lugar. Acha uma área que já tenha áreas populares e absorve aquilo tudo. Tem muita área, gente, Morro do Céu. Tem muita área para Engenho do Mato. Tem muita área para outras regiões que não são tão verdes, tá? Engenho do Mato até tem área de preservação, né? Mas tem também áreas mais perto da via principal para pegar ônibus fácil. Ônibus. Gente, quem que regula isso? A Pendotiba, a aviação Pendotiba já chega lotada aqui na Caetano Monteiro, não tem nunca lugar para ninguém sentar. Imagina com mais prédios. Retorno, gente, a gente precisa de uma reformulação da nossa Caetano Monteiro de engenharia de trânsito, porque está engarrafando demais, é muito fluxo de outras cidades e a gente tem que dar uma melhorada nisso. Tá? É isso. Obrigada. Muito obrigado ao grupo, obrigado Andréia, MEI, muito obrigado pela participação. Bom dia a todos, meu nome é Roberto. A nossa atuação nessa oficina é muito localizada. Todos falaram aqui muito bem, com propriedade, sobre a região de Pendotiba. A região de Pendotiba ela é composta por 9 bairros, e a maioria delas populosos. Eu vou especificar aqui mais o Sapê, que tem mais de 10.000 moradores. E a nossa demanda é uma demanda suprimida, ou melhor, reprimida. Uma demanda reprimida, que participamos de outras reuniões do PUR, de conferências, e a gente está voltando aqui com as mesmas questões. Com isso, a nossa população tem crescido mais, as mazelas
e a ausência do serviço público tem deixado a gente muito mal. Ok? Então, a gente vai passar aqui passo a passo. Por favor, Ney. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ney. Eu moro em Pendotiba há 60 anos. Então, eu vejo esse bairro crescer ao longo dos anos. A nossa região era uma região predominantemente rural, de sítio, onde se produzia muitas coisas. No Sapê ainda se produz até hoje. Desde o plano diretor, a gente vê o secretário de Urbanismo, o Barandier, falar em acabar com o espraiamento, porque isso é muito mal para a cidade, segundo ele. Mas eu acho que o morador de Pendotiba, ele não quer acabar com o espraiamento. Aqui eu sempre fui rural, casas, a gente não tem estrutura para receber prédios. A estrada Washington Luiz, que está aqui, ela não tem capacidade de receber mais carros. Hoje a gente recebe o trânsito que vem do Caramujo, o pessoal que vem de São Gonçalo, que para chegar a São Francisco passa por ali. Você fica engarrafado o tempo todo. Nós não temos ônibus. E a linha que tem, a única linha que tem, ela só liga ao centro da cidade. Quando se construiu o colégio, um instituto técnico, uma das promessas da prefeitura, aliás, um dos compromissos da prefeitura era melhorar o transporte na região, colocando ônibus para outros lugares. A gente olha esse mapa aqui, essas estradas que estão aqui, que, aliás, está superdimensionada nesse mapa, elas não são dessa largura, elas existem desta forma desde 1960, sempre foi assim. Sem construir estradas, vias de acesso e transporte coletivo de massa, não é ônibus, é trem, é metrô, coisa desse tipo, a gente não tem como crescer. A gente não precisa criar esse mundaréu de prédios em um bairro que já não consegue, não tem esgoto, não tem água suficiente. A nossa proposta é que isso seja feito antes. Primeiro você faz a estrutura, depois você cresce. Porque senão a gente vai instaurar o caos na nossa região. Depois que ninguém conseguir andar mais, aí a prefeitura vai fazer uma obra emergencial que vai sair muito mais caro para a gente, para construir, demolir casas e construir vias. No Sapê, a gente está propondo a criação de praças, de centros de convivência. Nós não temos. A cidade, o nosso bairro tem uma praça no Largo da Batalha, outra lá em Maria Paula. O restante não existe. As crianças não têm onde brincar, se brinca na rua, as calçadas são estreitas, não tem área de lazer, não tem um centro cultural, se não tem um teatro, não tem nada nessa região. A gente precisa disso. Então, a gente está propondo aqui a criação de praças, em alguns lugares que no Sapê tem, a criação, a recolocação, realocação na unidade do médico de família, que hoje é pequeno e é no morro. Então, quem tem problema de mobilidade, quem não consegue andar, não chega lá. Quer dizer, chega, mas precisa de ajuda de alguém. E escola. Essa parte aqui, ó, que está branco aqui no mapa, ela faz parte do Caramujo, erradamente. Isso aqui, todos os moradores desse bairro, dessa localidade, Bela Vista, usam toda a estrutura do Sapê. Eles pegam ônibus no Sapê, estudam no Sapê, vão ao médico de família do Sapê, mas não são pensados como Sapê. Então, quando se calcula quantas vagas de escola precisa para esse bairro, não se considera esse pessoal, porque eles são Caramujo. Só que eles não conseguem nem chegar no Caramujo, porque aqui por dentro é mato. Isso já foi pedido lá no plano diretor para que isso fosse mudado, aparentemente foi ignorado. Hoje, quem mora no Sapê tem que levar os filhos para estudar em outro bairro, porque não tem vaga, ou então tem que entrar no Ministério Público, ou na Defensoria Pública, para conseguir uma vaga na escola para as crianças do Sapê. Isso com a população que a gente tem hoje. Ainda, como diz o Baré, espraiada. Depois que adensar, sem fazer estrutura, sem criar meios, não tem condição de se fazer nada nesse bairro. Obrigado. Muito obrigado, Ney. Muito obrigado, Roberto, pela participação. Peço que vocês entreguem a ficha para a gente grampear no mapa, a gente vai consignar isso tudo. Bom dia a todos, todas.
Meu nome é Jamerson, sou engenheiro civil, morador daqui da região do Badu. Para a democracia, né, se tiver algum morador da região que quiser participar, sinta à vontade. E eu vim aqui para falar sobre mobilidade. A nossa região aqui carece de mobilidade. Nossa região aqui, ela carece muito de mobilidade. Então, eu não sou contra a construção de prédios, nem a expansão imobiliária. O problema é que a gente tem que pensar na mobilidade da nossa região, que está sobrecarregada. Nós temos aqui a Alarico, que ela está sofrendo... Pode ficar com esse papel? A Alarico, ela não aguenta o trânsito que passa por essa região. A Washington Luiz também não, como o colega ali falou agora. E a gente tem que pensar em outras soluções de mobilidade aqui, principalmente em duplicar essas vias. Tanto a Alarico, que é a principal, que chega ao Fonseca, que ela já está sofrendo com a expansão ali das comunidades, né? A própria via já está ficando sobrecarregada de imóveis e lojas que estão sendo construídas de forma irregular. A Francisco da Cruz Nunes, aqui no Monan, também sofre o mesmo problema, vive engarrafada. Então a gente tem que pensar em outras coisas para a nossa região, como aqui na região de Maria Paula. Nós estamos pensando em regiões como habitação, não estamos pensando em indústria, em comércio. Aqui em Maria Paula, facilmente ela chega em São Gonçalo e Maricá. Pode ser construída uma zona ali industrial. Temos um motel que está sendo desapropriado ali, acho que está em venda. A gente pode construir ali uma indústria para fomentar o emprego dessa região. Essa RJ100, o governo do estado já prometeu em duplicar essa região, essa avenida. Só que até agora não saiu do papel. Então isso cabe ao poder público cobrar isso do governo do estado, a duplicação, para melhorar aqui a nossa mobilidade. A gente falando em mobilidade, vê que a prefeitura, às vezes, ela, ao invés de contribuir, atrapalha. Aqui na frente vai ser construída uma rotatória. Isso vai atrapalhar muito o nosso trânsito aqui na região. Por quê? Tem um posto de gasolina que, a partir de 5 da tarde, ele sobrecarrega essa região aqui, por causa do GNV. Temos uma outra rotatória que foi fechada aqui embaixo, na Vila Progresso, que facilitava esse trânsito. Também foi fechada. E no Banco Bradesco também foi fechado. Então vai sobrecarregar essa região com uma rotatória que não vai funcionar, que não tem um estudo técnico decente para viabilizar isso. Só se tirasse o posto de gasolina. Como isso não vai acontecer, acho que temos que voltar a estudar essa rotatória aqui na região. E em questão a regiões, o pessoal fala em área mista, para a população de baixa renda. Já temos aqui no Monan áreas que podem ser utilizadas para essa região de uso habitacional de habitação familiar. É só ver interesse público. Isso que não está acontecendo nessa região aqui. Saneamento também, vai ter que realizar um bom trabalho de saneamento aqui, porque não tem. Vive aqui alagada essa região, quando dá uma chuva de baixa e média intensidade. E a própria aqui Alarico de Souza também sofre com a urbanização desenfreada e com inundação também. Então, quero propor isso aí aos senhores que olhem com mais carinho antes de saírem zoneando a nossa região aqui e não pensando no futuro. Obrigado. Obrigado, Jamerson. Muito obrigado ao seu grupo. Você já entregou a ficha, né? Já está com a gente.